Minha amada irmã e meu amado irmão, vou compartilhar com vocês um relatório de louvor da nossa irmã Giovana. Ela está conosco desde quando o ministério se chamava Ministério Filhas de Sara, onde era um grupo somente para as mulheres. E hoje o ministério cresceu e se chama Família Não Se Descarta, Se Restaura. A paz do Senhor, irmãos e irmãs que acompanham o canal Família Não Se Descarta, Se Restaura. Meu nome é Giovana e hoje eu gostaria de deixar um breve relato de louvor sobre o meu divórcio. Então, irmãos, o meu divórcio estava marcado para o dia 9 de janeiro de 2019 e aconteceu o milagre do Senhor nesse dia. Esse dia, para mim, ele seria um motivo de fracasso e derrota. Mas Deus, ele é fiel. Porque eu cheguei lá, irmãs. Antes de sair de casa, entreguei aquela causa, aquela situação ao Senhor. Eu orei, clamei ao Senhor e pedi que Ele fosse meu advogado, mas que também fosse meu juiz. Que eu não queria ir naquele lugar, não queria assinar aqueles papéis, mas por obediência ao meu marido, por submissão, eu estava fazendo aquilo, mas que não era a minha vontade, não era o meu querer, mas que fosse feita a vontade de Deus. Eu orei assim, que Deus me ajudasse, se Ele pudesse, quisesse, me desse uma nova oportunidade de eu poder fazer diferente. Então, irmãs, eu cheguei lá e eu me sentei ao lado do meu esposo. Então eu comecei um clamor em espírito muito forte ao Senhor, clamando pela vida do meu esposo, pelo coração dele, pelaquela situação, por mim, pelo nosso casamento. Irmãs, de repente, eu percebi que o meu esposo estava muito, mas muito inquieto. Então eu não cessei de orar, eu não parei em intercessão. Pelo contrário, eu continuei clamando ainda mais com fé e mais força ao Senhor. O meu esposo, irmãs, ele começou a chorar. As lágrimas escorriam. E ele tentava ser discreto, secar as lágrimas. Saía para a rua, mas mesmo assim eu percebi que ali a mão de Deus já estava agindo em meu favor. E eu só parava de orar, irmãs, quando ele puxava algum assunto. Depois eu continuava de novo com uma oração fervorosa. Então nós fomos chamados para aquela salinha onde assina os papéis. E para minha surpresa, a moça então foi procurar os nossos nomes no computador. Então ela me olhou, sorriu e disse assim para mim: não existe nenhum processo em aberto com o nome de vocês. Ah, irmãs, eu sorria por dentro. Naquele momento, eu só queria rir, pular de alegria. Me deu uma paz tão grande, uma paz que excede todo entendimento. Como se Deus estivesse dizendo: eu estou no controle e quem dá a última palavra sou eu. Eu glorifiquei ao Senhor em espírito naquele momento. E eu só queria um cantinho para eu poder me enfiar e agradecer ao meu paizinho por mais uma vez ele ter me poupado. Então nós saímos de lá. E o meu esposo, ele veio atrás de mim, dizendo que queria conversar comigo, que estava confuso e que não sabia o que estava acontecendo com ele. Irmãs, nós ainda não estamos juntos. Ele não me deu nenhuma esperança de nós voltarmos e eu também não estou ansiosa ou esperando por isso. Porque eu sei que Deus sabe a hora certa de todas as coisas. Mas eu sei que Jesus está trabalhando. E isso foi só um detalhe que eu queria dividir com vocês. De que o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Que para Ele, divórcio, papel, não tem valor. Porque a nossa maior aliança com Deus, Ele foi o nosso juiz, Ele foi a nossa testemunha no nosso casamento, na nossa primeira aliança. Então naquele dia, o Espírito Santo falou comigo que ainda não era o tempo da restauração. Porém, ele queria me mostrar que ele estava trabalhando nisso, que ele estava agindo. Eu espero, irmãos, que em nome de Jesus, de alguma forma, eu possa ter acrescentado a fé de vocês, através desse relato de louvor. E, irmãos, não parem de orar, não parem de jejuar, não parem de ler a palavra de Deus, porque em nenhum momento eu tive notícia do meu marido, ou notícia de alguma coisa, ou algo assim. Pelo contrário, recebi notícias de que estava bem, de que estava feliz. E logo cortei essas fontes. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi libertador.
E somente naquele dia Deus me mostrou que Ele estava agindo. Então, eu queria deixar esse relato de louvor para os irmãos e as irmãs que acompanham o canal. E também citar que eu fazia parte de um grupo da missionária Rosângela, Ministério Filhas de Sara. Ali foi o primeiro grupo que eu entrei, eu cresci, eu absorvi, tudo de bom eu absorvia, eu aprendia. Eu aprendi a lutar, aprendi a batalhar, aprendi a orar, aprendi a ser submissa ao Senhor e principalmente ao meu marido também, né? Porque é o Senhor, o nosso esposo, nós e os filhos. Então a gente tem que obedecer essa pirâmide, né? Para as coisas darem certo na nossa vida. Então eu gostaria de agradecer a missionária Rosângela, ao grupo Ministério Filhas de Sara que eu participava, e eu aprendi muita coisa naquele grupo, muita coisa. Glorifico a Deus por aquele grupo, por aquelas irmãs abençoadas que Deus colocou na minha vida. Foi ali que eu aprendi tudo que eu sei hoje. E eu glorifico e exalto a Deus, porque se não fosse a mão dele, eu nem sei o que estaria acontecendo hoje comigo. Se a gente tivesse assinado o divórcio, teria ido cada um para um lado. Mas irmãs, irmãos, mesmo que o divórcio tenha chegado na tua porta e Deus permitiu que tu passe, não para de lutar, não desiste, porque para Deus é só um papel. Ele faz vocês casarem de novo, e ainda um casamento maior do que o primeiro. Então Deus faz. Em nome de Jesus, que vocês recebam esse breve relato e que a fé de vocês sejam acrescentadas.